Sejam bem-vindos ao workshop da LAMIC, a Liga Acadêmica de Microbiologia da UFJF. Eu sou o João Pedro e sou presidente da LAMIC. A gente se sente muito honrado, de participar do 14º COMA. Passamos um processo de formação longo e acreditamos que temos um diferencial. A gente quer sair fora da esfera da medicina. A gente quer ir além da medicina e começar a aprender coisas novas, nos capacitando todo dia e realmente botando tudo que a gente aprende no nosso cotidiano, Então a gente quer sair da caixa e a gente convida você a sair da caixa. Criamos a LAMIC para complementar, guiar e capacitar o aluno para além da teoria, A teoria é sempre super importante, só que a gente também precisa desenvolver habilidades interpessoais, as chamadas soft skills, porque a sociedade cobra essas habilidades muito mais do que a faculdade te ensina. O médico ele precisa ter isso para conseguir ter uma boa relação com o paciente e também para você arrumar uma boa residência e entrar dentro do mercado de trabalho. Nesse sentido, a gente também, nós fazemos parte do laboratório de microbiologia da UFJF, localizado no ICB, e como laboratório a gente acredita que microbiologia está em tudo. Se você pegar qualquer especialidade médica, tem um pouco de microbiologia no meio. Então, neuro, oftalmo, dermato, pneumo. Então, é uma matéria, é um tema que por si só já tem uma história muito rica e que é extremamente pertinente hoje em dia. Quem nunca ouviu falar sobre a resistência a antimicrobianos? Quem nunca ouviu falar sobre o HIV e os transplantados que sempre sofrem por infecções oportunistas? E quem nunca ouviu falar sobre a microbiota, uma nova frente de cuidado que a gente tem o poder de usar? O nosso workshop vai ser dividido em 2 momentos. Essa introdução e após isso uma palestra sobre o gut-brain axis. O gut-brain axis nada mais é do que o eixo intestino-cérebro, uma forma de conexão que existe entre o nosso intestino e o nosso sistema nervoso. Esse tema ele é atual e extremamente relevante, ligado à medicina do futuro, uma medicina preditiva, preventiva, personalizada. Nesse sentido, a gente começa a nossa palestra querendo falar um pouco sobre onde queremos atuar. A LAMIC ela acredita que os 3 pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão, tem que ser priorizado. Então a gente vai procurar agir em todos esses pilares. Quanto ao ensino, a gente vai procurar estimular o aprendizado do aluno de diversas maneiras, por discussões, cursos, aulas ministradas por profissionais de qualidade e, além disso, seminários organizados pelos próprios alunos. Dessa forma, não só desenvolver o conteúdo teórico, mas também desenvolver as soft skills, que são habilidades como criatividade, oratória, apresentação, adaptabilidade e mais outras diversas. E ainda a gente quer fazer um intercâmbio de ensino com outras ligas, para tentar transformar o nosso conhecimento em algo coeso, em algo conectado. No âmbito da extensão, a gente quer priorizar a função da extensão da universidade. A universidade ela tem uma função social importantíssima. Então, a gente tem que perceber as demandas da sociedade e criar campanhas e formas de transferir nosso conhecimento de aula e que você aprende também na liga para as pessoas, para a população. Porque nada adianta a gente ficar preso dentro da faculdade e não passar isso para a sociedade. Além disso, a gente também quer criar vínculos com laboratórios, hospitais, infectologistas para poder acompanhar esses locais e essas pessoas e gerar estágios ricos para os alunos, para os ligantes. Por fim, em pesquisa, a gente quer procurar capacitar o aluno de forma a torná-lo protagonista de pesquisa, fazer com que ele não seja alienado nesse sentido. A gente quer ensinar ele a fazer projetos de pesquisa, a montar um pôster, organizar grupos e também apresentar esses trabalhos todos, porque isso são habilidades necessárias, além de serem super importantes para o currículo, para uma boa residência e também para o olhar crítico do médico. Porque sem essa formação científica, a gente acaba pegando informações e não sabendo traduzi-las. Então, a gente precisa saber entender isso
para melhorar a nossa relação com o nosso paciente e para melhorar o prognóstico desse paciente. Tudo isso a gente acredita que tem que ser baseado no MBE, né? Medicina baseada em evidências. Por quê? Porque essa forma de pensar, ela ainda não reina no Brasil, 20% só tem isso no currículo, mas ela é super importante, porque dessa forma a gente consegue melhorar nossa relação com o paciente e realmente melhorar esse prognóstico que eu falei anteriormente. Apesar disso, né, a gente também tem que colocar o pé no chão e saber que a gente pode prometer muita coisa que pode não acontecer, mas isso é real. A gente vive um momento crítico hoje de pandemia que mudou muito a forma da gente aprender e mudou muito a forma da gente continuar esse aprendizado. Então, a gente está trabalhando para isso, mas tem essa certa incerteza. Nesse sentido, a gente até te convida a fazer parte da LAMIC para construir isso junto com a gente e aprender junto com a gente, porque é tudo novo também para a gente e a gente precisa evoluir nesse sentido. Então a gente está muito animado, a gente quer que você participe da Liga, participe do nosso processo de seleção, que será ano que vem. E dessa forma, né, eu vou dar a palavra para o próximo palestrante, né, e deixo aqui um QR Code com uma pesquisa para você dar um feedback para nosso workshop e também um e-book para você ler um pouco mais sobre a palestra, né, e ler um pouco mais sobre a Liga. E além disso, se você se interessar, né, por tudo que a gente está produzindo, segue a gente no Instagram e bom workshop! Nós da LAMIC acreditamos que a medicina é um curso extremamente complexo, com uma quantidade gigantesca de conteúdo, e que esse tanto de informação nem sempre vai ser útil para a gente como futuros médicos. Então, a gente precisa falar um pouco hoje sobre o eixo cérebro-intestino-microbiota e sua importância para a medicina preditiva, preventiva e personalizada. E antes disso, a gente precisa introduzir alguns conceitos com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram essa máxima dos professores de geografia de vocês, só que na minha escola era uma coisa muito comum. A cada $1 gasto com saneamento básico, 5 são poupados com saúde. E essa frase remete ao quanto que a saúde primária e boas condições de vida são importantes no geral. Ou seja, perceber o estágio inicial de uma doença, ou até mesmo prever a sua evolução, se torna cada vez mais importante hoje em dia, e isso já é uma realidade. Porque a gente vive numa era gigantesca de avanços tecnológicos, como da inteligência artificial, do aprendizado de máquina, do bioprinting, do sequenciamento genético individual e do sequenciamento de microbioma. E esses recursos eles já estão sendo desenvolvidos há muito tempo por universidades de alto nível mundo afora e estão cada vez mais democratizados, permitindo inovação e evolução de uma nova medicina, que está muito próxima, que é a medicina que cumpre os 5 P's. Então, a gente quer fazer uma medicina preditiva, que identifica a partir de dados clínicos os males que um paciente pode vir a ter, levando a mudanças de forma preventiva, focando principalmente na prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, para melhorar a qualidade de vida no geral. E para isso a gente precisa de mudanças proativas. A gente pode ficar parado esperando a doença chegar. A gente precisa prever que ela está chegando a partir de algumas ferramentas, como smartwatches, algoritmos de IA e outros aparelhos que geram e processam dados para a gente fazer uma medicina personalizada, que é aquela que conhece o indivíduo como um todo, desde sua genética, seu microbioma, seu ambiente, suas relações pessoais, para dessa forma conhecer o indivíduo holisticamente, para a gente possa exercer uma medicina parceira, que é aquela que realmente a relação médico-paciente é uma via de mão dupla e que o médico não é mais a única autoridade. Então hoje a gente vai falar 3 desses pontos, que é a prevenção, a predição e a personalização. Porque entender a microbiota de um indivíduo pode relatar muito sobre o que está acontecendo agora com ele e o que pode acontecer com essa pessoa no futuro. Só que antes a gente precisa entender como que essa história começa. Esse homem aqui, com a cara séria, é o Louis Pasteur, o famoso pai da microbiologia. E esse cara disse, em 1855, que a vida era dependente de colonização microbiana.
E como todo bom cientista, ele postulou a sua ideia e deixou que outros comprovassem sua teoria. Assim, depois disso, foram desenvolvidos modelos animais de micro-organismos que não possuíam microbiota, sendo que os mais relatados na literatura atualmente são os camundongos germ-free. E esses animais, nascidos por cesárea em ambientes completamente estéreis, ao contrário do que o Pasteur postulou, conseguem sobreviver. Só que eles são o oposto de um organismo saudável, se desenvolvendo muito mal durante seu crescimento. E para a gente ter uma noção disso, a partir da comparação com modelos animais que possuem microbiota, pode-se perceber que esses micro-organismos têm funções importantes, principalmente na proteção contra patógenos, por meio da exclusão competitiva e da produção de substâncias antimicrobianas, e, obviamente, melhora da digestão e da absorção de nutrientes, e também das doenças relacionadas com o sistema gastrointestinal, e também desenvolvimento e maturação do sistema imune, já que as respostas imunes elas são moduladas por substâncias produzidas e incentivadas por bactérias, e também desenvolvimento do sistema nervoso. A gente nota que os germ-free têm uma menor pontuação em testes cognitivos, e também tem várias outras questões que o tempo não permite que a gente fale agora. E no caso, a gente precisa conversar um pouco sobre o que é a microbiota. No geral, de forma muito resumida, são os micro-organismos que vivem com a gente. O corpo humano é um superorganismo, ou uma ilha ecológica, dotada de diferentes habitats, que são colonizados por comunidades microbianas diversas, incluindo bilhões de micro-organismos, bactérias, arqueias, vírus, fungos e protozoários. E o interessante é que o nosso corpo possui 10 bilhões de células, aproximadamente. E só a microbiota também possui 10 bilhões de células. Incrível, né? E o engraçado é que essa comunidade microbiana coloniza mais densamente o trato gastrointestinal, onde uma comunidade dinâmica e complexa, conhecida como microbiota intestinal, é formada. E mesmo sendo muito discutido atualmente, ainda é muito difícil caracterizar uma microbiota normal, saudável ou padrão, já que há uma alta variabilidade entre os indivíduos e múltiplos fatores que afetam seu estabelecimento, como idade gestacional a nascer, o tipo de parto, hábitos alimentares, localização geográfica e estilo de vida familiar. Mas a gente consegue ver algumas tendências gerais a partir dos estudos atuais que descrevem a prevalência de alguns membros dos filos Firmicutes e Bacteroidetes na composição da microbiota de um adulto saudável. O interessante é que, mesmo sem saber a definição de uma microbiota ideal, a gente sabe que quando há alguma interferência na sua constituição basal, que é o que chamamos de disbiose, o indivíduo tem uma maior suscetibilidade a doenças. E como a gente já falou anteriormente, a microbiota é essencial para o desenvolvimento e para a boa regulação dos sistemas endócrino, do sistema neurológico e do imunológico. E essas características permitiram a criação do chamado eixo cérebro-intestino-microbiota, para descrever a rede complexa e multidirecional de comunicação entre os seus componentes, que garante o estabelecimento e manutenção da saúde física, fisiológica e psicológica. Só que tratar um caminho linear entre o que acontece no seu intestino e no seu cérebro é bastante difícil. Só que perceber mudanças específicas em cada sistema já é muito mais fácil. Então, boa parte dos experimentos que a gente vai mostrar hoje foram feitos em animais justamente porque esses modelos permitem análises mais aprofundadas de marcadores de cada sistema. Mas mesmo assim, iremos também trazer extrapolações desses modelos em humanos. Vem com a gente! Então, eu vou falar um pouco sobre como que o intestino e a microbiota conseguem influenciar, modular o cérebro pela via imunológica. Antes disso, lembrando que a gente tem dois QR Codes, um que para vocês darem um feedback, tá em algum lugar dessa tela, e um outro para você baixar o nosso e-book, beleza? É muito importante o seu feedback e também, se você tiver pergunta, você acessa as perguntas por ele, beleza? Primeiramente, a gente tem que entender que o intestino é um ambiente inóspito. A gente tem substâncias tóxicas, metabólitos, a nossa microbiota e também bactérias patogênicas, nesse intestino, e que
esse ambiente tem que ser isolado a partir de alguma forma para que substâncias ruins não acabem caindo no nosso sangue. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma camada de muco e uma camada de epitélio intestinal para poder nos defender dessas substâncias ruins e desses patógenos. A camada intestinal, ela tem ela é coesa a partir de junções oclusivas. Essas junções, elas protegem, né, a entrada de substâncias nocivas. E, dessa forma, se a gente tiver algum desarranjo nela, por exemplo, camundongos que possuem desbiose ou pessoas que possuem desbiose podem ter um desarranjo nela, uma diminuição da produção dessas proteínas, que leva a uma permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade intestinal permite a entrada de substâncias nocivas como o LPS. É um dos exemplos que a gente vai falar aqui hoje. O LPS, ele é uma endotoxina de uma bactéria gram-negativa e ele é estrutural de bactérias. E essa substância, ela notavelmente, ela ativa o Toll-like receptor 4, né? TLR4, que é o quê? Resumidamente, um receptor da imunidade inata que leva a uma inflamação, uma produção de citocinas inflamatórias. Essa produção de citocinas inflamatórias, ela está muito relacionada com, por exemplo, o estado basal de inflamação em pessoas obesas, né? A gente já tem isso bastante falado lá na literatura. Pessoas obesas possuem um estado basal. Então, a entrada desse LPS no sangue, que você consegue perceber ao ver um modelo de desbiose ou ver uma pessoa que tem certos problemas específicos, como depressão, autismo, você consegue dar uma olhada no sangue dela e ver que, comparado com o controle, ela tem uma quantidade de LPS maior no sangue. E concomitantemente, ela também tem uma quantidade maior de citocinas no sangue. De alguma forma, essa inflamação basal ela pode extrapolar para o cérebro. Então, eu vou trazer aqui um estudo que mediu, né, citocinas no sangue e também citocinas no hipocampo, além também de marcadores de células específicas. E você consegue ver, interessantemente, de alguma forma, a intervenção com o probiótico, esse CCFM 1025, ela conseguiu de alguma forma modular a produção dessas citocinas e também modular o nível de marcadores de células específicas do sistema imune, de linfócitos específicos. Então, aqui, por exemplo, a gente vê o rato estressado, né? Esse rato CAMS, ele é o rato estressado. Você vai lá e fica enchendo o saco dele o tempo todo. Aí ele fica com marcadores de estresse já que são comuns. Nesse sentido, você consegue perceber que existe uma inflamação, por exemplo, aqui no intestino aumentada, né? Uma produção de citocinas inflamatórias aumentada, que algumas vezes é diminuído com a fluoxetina e também pela intervenção com o probiótico. Então, de alguma forma, o probiótico está conseguindo intervir, modular essa neuroinflamação. Aqui eu trago mais um artigo que fala sobre a modulação do crocídio butírico, um probiótico, sobre a micróglia. Interessantemente, nesse artigo, o pessoal fez o seguinte: eles concluíram que talvez um metabólito chamado butirato consegue de alguma forma intervir na micróglia e diminuir, cessar a inflamação que ela gera. E essa neuroinflamação está muito relacionada com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Então, vamos dizer que uma pessoa ela tem uma tendência a ter Alzheimer. Então, ela fez um teste genético ou a família dela tem Alzheimer há gerações e ela não quer ter. Ela quer postergar esse problema, essa enfermidade. Uma das formas que a gente sugere, né, que a gente consegue pensar, é ter essa predição, né, e a partir dessa predição, prevenir. Prevenir como? Dando um tratamento personalizado com o uso de probióticos específicos. Então, de alguma forma, a gente conseguiria modular, né, a saúde dessa pessoa utilizando esses probióticos, que volta lá naquela medicina do futuro, as 5 P's. Dessa forma, né, eu gostaria de lembrar que não é um caminho linear e que a gente tem que estudar muito mais.
Assim, eu passo para a próxima via. Obrigado. Como a segunda via, temos a via endócrina. Essa, de certa maneira, é muito complexa, porque ao falar de hormônios, falamos de tudo que vai ter efeito em algum lugar através do sangue. Então, a gente vai focar mais no eixo hipotálamo pituitário adrenal, ou para os íntimos HPA, e nos hormônios intestinais. Primeiramente, para falar de hormônios do trato gastrointestinal, vamos trazer para vocês esse artigo publicado no Scientific Reports da Nature. E é um artigo que tem um modelo de roedores que possuem as mutações humanas que levam ao Alzheimer. E logo no início ele traz uma informação vital. Certos hormônios do trato gastrointestinal parecem possuir efeito protetivo sobre a neurodegeneração, de modo que quanto mais perto dos valores basais ou normais estiverem esses hormônios, mais lenta é a progressão da doença. Nesse estudo, eles dão um probiótico que é multiespécie, chamado SLAB51, para o camundongo com Alzheimer, e fazem medições dos hormônios intestinais no soro desses animais a cada 4 semanas. E comparam esses resultados com o de camundongo selvagem, sem Alzheimer, e com os animais que também não têm Alzheimer e tomaram probiótico. Aqui estão alguns desses gráficos. Como a gente pode ver, na maior parte das vezes, esses hormônios estão diminuídos no camundongo com Alzheimer, só que se esses camundongos tomam probiótico, esses números aparecem aumentados, por mais que não voltem ou cheguem no patamar de normalidade. E esse artigo é bem completo, e se alguém tiver interesse em ver uma pequena discussão sobre ele e o possível mecanismo por trás dessa mudança, é só acessar nosso e-book, que pode ser encontrado a partir do QR Code na tela. E passando agora para o eixo HPA, precisamos relembrar rapidamente que quando algo desregula a sua atividade, vemos um impacto em múltiplos processos fisiológicos sistêmicos, como na glicemia, na digestão, na inflamação e também na memória. O seu funcionamento é completamente dinâmico e influenciado pelo ciclo circadiano e também pelo estresse físico e emocional. Através do mecanismo de feedback negativo, o hipotálamo produz o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, que por sua vez induz a hipófise a liberar o adrenocorticotrófico, o ACTH, influenciando as adrenais a secretarem os glicocorticoides, com destaque para o cortisol em humanos e a corticosterona em animais. Como vocês podem ver, o último componente desse eixo libera corticosterona, que é uma substância cujos níveis estão muito atrelados à ansiedade e depressão. De acordo com a literatura, há muitos exemplos que demonstram que a administração de probióticos leva a uma melhor regulação desse hormônio em diversos animais. Mas é importante ressaltar que nem todo probiótico leva esse efeito, porque eles têm um efeito dose dependente, linhagem específico, e nem é sempre que funciona em modelos humanos. Mas para vocês verem que isso também extrapola para humanos, a gente trouxe 2 artigos bastante interessantes. Esse primeiro tem um desenho de estudo bastante importante, e eles pegam alunos de uma faculdade de saúde japonesa e fazem uma análise do nível de ansiedade em um período pré-prova final através dos níveis de cortisol salivar. Dá para ver que o probiótico, que no caso é o Yakult, possui efeitos ansiolíticos nesses alunos, como demonstrado pelos níveis diminuídos do cortisol salivar em comparação com o placebo. Mas muitas vezes a gente precisa desconfiar de estudos científicos financiados por empresas. Então, trouxemos mais um trabalho de uma revista de psiquiatria da Nature, que traz resultados também importantes na avaliação de estresse, só que dessa vez induzidos na hora por uma técnica específica chamada Socially Evaluated Cold Pressure Test. Os resultados novamente foram promissores, como a gente pode ver aqui pela diminuição do cortisol salivar em comparação com o placebo, só que os autores afirmam que mais testes são necessários e ainda que os mecanismos por trás dessa modulação devem ser elucidados. Por fim, a última conexão entre o intestino e o cérebro, que é composto por estruturas próprias do sistema nervoso, que a gente vai falar hoje, é a via neural. Obviamente, temos o sistema nervoso entérico como componente importante nessa intermediação, só que o nosso foco hoje vai ser sobre um caminho mais direto, que é o nervo vago, o nervo que está representado aí pela cor verde. Ele é o maior dos nervos cranianos,
Ele vai do bulbo até o abdômen e é essencialmente visceral e possui fibras mistas, ou seja, fibras aferentes e eferentes. E aí, dessa forma, ele leva e traz informações para as vísceras e assim ele exerce um controle importante sobre o trato gastrointestinal. Como pode-se ver aqui, esse nervo faz um trabalho essencial no nosso corpo, regulando diversos órgãos e diversos sistemas, como é o caso das glândulas salivares, do fígado, do coração e principalmente o trato gastrointestinal. A partir desse contato direto com o nosso intestino, surge uma questão: se existe alguma coisa no intestino que tem ligação direta com o nosso cérebro e que pode ser influenciado pela microbiota, isso só pode ser o nervo vago. E esse questionamento fez com que os cientistas estudassem melhor isso e pesquisassem, sobre essa relação. Um exemplo bastante explicativo vem desse slide aqui, desse artigo, que aborda as mudanças que são mediadas por bactérias no comportamento social de modelos de camundongo com transtorno do espectro do autismo. Ele é um artigo que saiu na revista Cell sobre autismo, que é uma doença influenciada por fatores genéticos e por fatores ambientais. Ela é considerada uma desordem de neurodesenvolvimento e que, de forma resumida, o indivíduo ele possui déficits sociais, comportamentos repetitivos e dificuldades linguísticas. Somado a isso tudo, outro problema que é muito percebido nos acometidos são as desordens intestinais, como a gente pode observar aqui no esquema, que mostra a relação entre a função intestinal anormal, a disbiose e a função alterada do sistema nervoso central. Então, esse estudo ele usou modelos de camundongos que possuíam um comportamento autista para analisar se os probióticos poderiam melhorá-lo e quais eram os mecanismos que estariam envolvidos aí nessa relação. Me acompanhe porque é bastante interessante. Primeiro, eles pegaram 3 modelos diferentes de autismo, 2 modelos com bases genéticas e outro modelo em que os sintomas eram gerados pelos fatores ambientais. E aí eles administraram uma linhagem de Lactobacillus reuteri. E como resultado, todos os 3 tiveram melhora de déficit social após a administração dessa linhagem de L. reuteri. E aí, para saber se realmente foi a L. reuteri que gerou essa melhora, eles utilizaram o modelo germ-free, aqueles que foram falados lá no início. E esse modelo, ele também apresenta problemas de socialização que são melhorados com o uso de L. reuteri. Só um adendo aqui, que falando assim parece que o probiótico é a cura de todos os males, né? Mas não é assim que funciona a ciência, então os autores tentaram descobrir como essa melhora de sintomas acontecia. Para isso, eles fizeram 2 testes em um dos modelos de camundongo. Primeiro, eles testaram a permeabilidade intestinal e não encontraram mudança na permeabilidade por meio dessas estruturas que está mostrado aqui na imagem. Ou seja, o efeito de sociabilidade permanecia. E aí eles testaram se o mecanismo em que eles procuravam tinha como vir o nervo vago. Para isso, eles administraram a bactéria, L. reuteri, e fizeram uma vagotomia no camundongo. E assim o efeito cessou, ou seja, a fase do déficit social, ela prevalece. E assim a conclusão é que, de alguma forma, esse probiótico, essa linhagem específica de bactérias, possui influência sobre as aferências do nervo vago no cérebro. E é importante ressaltar que esse é um assunto extenso e não tem como falar sobre todas as teorias, todas as hipóteses, todas as conclusões que envolvem. E o artigo não termina por aqui. Se você se interessou por esse assunto e por esse experimento, quer saber mais, é só acessar o nosso e-book que vai estar no final da nossa apresentação. Galera, para fechar, a gente queria trazer um conteúdo para vocês que fosse extremamente relevante, extremamente atual e que pudesse impactar diretamente na nossa vida profissional e acadêmica, que é exatamente a proposta da nossa liga. E a gente espera que isso tenha ficado muito claro. O eixo intestino-cérebro, microbiota e os probióticos são novas perspectivas de prevenção, tratamento e interferência na história natural de várias doenças, podendo ser úteis exatamente naquelas condições que a gente tanto luta para achar uma cura, que é o caso da depressão, do diabetes, do Alzheimer, do infarto do miocárdio, e eu poderia ficar aqui horas citando várias outras condições, porque como a gente apresentou, os efeitos sistêmicos envolvidos na relação intestino-cérebro são inúmeros. Mas nesse ponto, a gente precisa dizer a frase preferida dos cientistas, de que pesquisar esta área ainda é uma ação em continuidade e que muitos estudos ainda precisam ser feitos.
Contudo, estamos sim caminhando em direção às chaves faltantes para entender sobre os micro-organismos em várias situações. Inclusive, estamos começando a entender quais os probióticos ajudariam a restaurar a microbiota de um doente. O que queremos que você lembrem dessa conversa é que sim, através dos probióticos e do eixo intestino-cérebro, podemos minimizar as consequências negativas na saúde. Dessa forma, a partir do entendimento de que a microbiota é importante por fazer parte do nosso organismo e por regular variados mecanismos fisiológicos intimamente ligados à saúde e à doença, podemos exercer a medicina preditiva, preventiva e principalmente a personalizada, porque a partir de todo esse conhecimento do microbioma, é possível entender quem é o paciente, quais suas predisposições genéticas e ambientais, quais suas doenças em atividade e quais as que podem ser evitadas. De acordo com toda essa bagagem, a gente vai ter uma ferramenta necessária para a programação de uma vida saudável e para estabelecer um plano terapêutico individualizado, para ofertar para o indivíduo exatamente o que ele precisa, tanto em relação a medicamentos como ao estilo de vida. E para você que se interessou na nossa palestra, a gente vai deixar algumas sugestões. A primeira é um livro que chama 10% Humano, em que a autora Alana Colen aborda como os micro-organismos que vivem conosco são a chave para a saúde do corpo e da mente. Esse daqui é um podcast muito importante da Activia, em parceria com uma nutricionista especializada em microbiota, e que tem episódios bem curtos e legais sobre os temas que perpassam pelo assunto da microbiota. Aqui também um outro podcast em que um grupo discute sobre artigos científicos na área de microbiologia. E aqui a gente tem um TED Talk, que é muito interessante, é bom para a gente praticar inglês e também para entender como que os micro-organismos intestinais com os quais a gente nasceu afetam a nossa saúde ao longo da vida, e a gente recomenda bastante. E por último, vamos deixar como sugestão o nosso Instagram, lamic.fjf, que é um perfil cujo objetivo é divulgar ciência e educação. E a gente está bem comprometido a fazer um conteúdo de qualidade e a gente espera realmente que vocês gostem. A gente espera que vocês tenham aproveitado, e para as possíveis perguntas sobre a palestra ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem, é só acessar o QR Code que está na tela agora ou digitar o link. Aí vocês vão ser encaminhados para um formulário. Nele também tem a opção de nos dar um feedback, com sugestões e críticas, o que nos ajudaria demais a melhorar o nosso trabalho e a nossa função enquanto liga acadêmica e saber se vocês curtiram o nosso workshop. Tem que aproveitar que a gente está bem animado aí para fazer um conteúdo muito bom para vocês. E vamos deixar também o nosso contato para que você possa nos acompanhar nas redes sociais. E por fim, nós agradecemos demais pela atenção e esperamos que a palestra tenha sido proveitosa. Bem-vindos à AMIC, bem-vindos à Medicina do Futuro. Até mais!